Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos, né, aos nosso estudo, na verdade, de citologia. Nas aulas passadas a gente falou um pouco sobre os constituintes das células, até chegar à teoria celular, explicando para vocês que todas as células, elas são, todos os indivíduos eles são constituídos por células, né, com exceção dos vírus, mas nós explicamos por quê. E a gente também entendeu até a aula passada que todas as células elas são rodeadas, elas são envoltas por uma membrana, né? E isso caracteriza as células. Então hoje a gente vai dar início no livro, se vocês forem fazer o estudo do livro já de agora, ao capítulo 10, né? Que é o citoplasma das células. Mas esse conteúdo vocês vão encontrar em qualquer livro, em qualquer material de biologia. Então, a partir de agora, a gente vai entender a diferença desse citoplasma, qual a constituição desse citoplasma e também a diferença entre alguns tipos de células, certo? E aí, pessoal, falando de célula, a gente já sabendo que todos os indivíduos são formados por células e que nosso corpo, por exemplo, vamos imaginar o nosso corpo, que ele é formado completamente por células, que nós temos células na nossa testa, no nosso intestino, no nosso dedo, no nosso coração, em todas as partes do nosso corpo, né? Então, todas as partes do nosso corpo, na verdade, elas são formadas por células. Então, tendo em mente isso, a gente tem que entender que as células, elas não são idênticas, elas não são iguais, né? E elas podem ser, inclusive, bem diferentes, né? Se você for imaginar, se vocês forem atrás, por exemplo, de uma imagem de uma célula, de um neurônio é uma célula, né? Uma célula do sistema nervoso, e vocês forem observar uma célula, por exemplo, do nosso tecido epitelial, da nossa pele, elas são completamente diferentes. Mas a gente já tem que ter em mente que essas células, elas têm características que são compartilhadas entre todas. E essas características são: todas têm membrana plasmática, isso vocês já sabem, porque nós falamos na aula passada. Todas têm citoplasma, citoplasma do grego citos, que é célula e plasma líquido, né? O citoplasma é o líquido que está lá dentro daquela célula, com citosol, organelas e substâncias essenciais à vida, e todas têm material genético. Então, vamos lá. Todas as células têm membrana plasmática, todas as células têm citoplasma e todas as células têm material genético. O que a gente vai entender? A gente vai entender a partir de hoje que, apesar de todas terem membrana plasmática e todas terem citoplasma e todas terem material genético, esse citoplasma e esse material genético, ele se encontram de forma diferente em algumas células, certo? Então, o citoplasma das células, eles não são idênticos, né? Assim como as células não são. E aí, gente, o que acontece? Falando de células, de tipo celular, de características de células, a gente tem que entender que, basicamente, as células, elas são divididas em células procarióticas e células eucarióticas. O que a senhora está querendo dizer, professora? Eu estou dizendo para vocês que existem, basicamente, dois tipos celulares. Células procarióticas, que são células que são de bactérias e de cianobactérias, apenas disso, bactérias e cianobactérias, e que no seu citoplasma, aquele citoplasma que existe em todas as células, não tem organelas membranosas, organelas que são envoltas por membranas. Nós vamos entender isso também daqui a pouco. E eu estou falando para vocês também que nessas células procarióticas não existe núcleo, aquele núcleo celular que a gente estuda desde o comecinho, que é citoplasma, membrana plasmática e núcleo em uma célula. Pois pronto, essas células procarióticas, elas não possuem núcleo. O DNA, o material genético que a gente entendia que ficava dentro do núcleo, ele está solto no citoplasma. E o outro tipo celular são as células eucarióticas, que são células que possuem já um aparato bem mais organizado, digamos assim. Então, são células que possuem núcleo, são células que possuem essas membranas, essas organelas membranosas, e são células que são bem mais organizadas. Professora, que indivíduos têm esse tipo de célula? Todos, tirando bactéria, cianobactéria e os vírus, que a gente já sabe que não são formados por células propriamente ditas. Todo o restante é formado por células eucarióticas. Então, um alface é célula eucariótica, um fungo é com célula eucariótica, o ser humano é com célula eucariótica. Então, é basicamente isso. As células, elas são divididas
nessas duas, com base nas suas características, elas são divididas em células procarióticas e células eucarióticas. E aqui, pessoal, nós temos duas imagens que representam essas células procarióticas. Então, são células que não possuem organelas membranosas. A gente está vendo aqui nesse esquema dessa bactéria, apenas o ribossomo, né? Os ribossomos, eles produzem proteínas, a gente vai entender isso também na próxima aula, só que eles não estão, nas próximas aulas, na verdade, só que eles não são membranosos, então são organelas que não são membranosas e estão presentes aqui na bactéria, que é uma célula procariótica. E a gente está vendo aqui parede celular, essa cápsula, que são estruturas que estão externas a essa membrana, que podem aparecer, mas basicamente a gente está vendo aqui, ó, parede celular, o citoplasma e o DNA, que tem em todas as células, tanto procariontes quanto eucariontes, mas não estamos vendo a organela membranosa. Aqui, da mesma forma que tem uma cianobactéria, em que a gente vê que, por exemplo, a fotossíntese, que ela acontece nas células eucarióticas, em uma organela, gente, a organela é como se fosse mesmo um órgão. Nosso órgão, coração, não serve para uma coisa, ou pulmão para outra, pois cada célula ela tem essas organelas. E aqui a gente está vendo que na célula procarionte, que não tem organela, né, a fotossíntese pode acontecer, porque lá na eucarionte ela acontece através do cloroplasto, que é a organela responsável por isso. Mas é basicamente isso. O que é que eu quero dizer para vocês, o que é que eu quero mostrar nesse slide, é que as células procariontes são células mais rudimentares, que apresentam membrana plasmática, citoplasma e esse DNA, mas que não apresentam nenhuma organela membranosa, uma organela com membrana, certo? São células bem mais simples. E aqui nós temos exemplos de duas células eucariontes, né? A gente só pela imagem, nós vamos entender isso quando nós formos estudar todas essas organelas separadamente. Mas a gente consegue já ver aqui que existe uma grande diferença entre as células procariontes e as eucariontes. A gente vê muito mais estruturas. Essas estruturas são essas organelas membranosas que eu estou falando para vocês. Então, são ribossomos que tem lá, né, na célula procarionte, mas a gente tem lisossomo, centríolo, peroxissomo, mitocôndria, o próprio núcleo, que tudo é rodeado por membrana, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, né, ou não granuloso, o cloroplasto, que é a organela responsável pela fotossíntese. E aqui nós temos exemplo de duas células, essa aqui é animal e essa aqui é vegetal. Então, são duas células eucariontes, ou seja, as células eucariontes, elas também podem se subdividir. Né? Aqui a gente tem o exemplo de uma célula animal e aqui de uma célula vegetal. Todas essas organelas a gente vai estudar em seguida, né? Todas as estruturas, qual a função de todas elas. Então, gente, em resumo, o citoplasma das células eucarióticas. As células eucarióticas, elas não possuem o material genético envolvido pela carioteca. O que é carioteca, gente? Carioteca é aquela membrana que envolve o núcleo. Né, citoplasma, membrana e núcleo. Se o núcleo está separado do citoplasma, é porque ele está rodeado por uma membranazinha. E aquela membrana ela é chamada carioteca. As células procarióticas elas não têm. Elas não possuem o núcleo organizado. Exemplo de indivíduos com células eucarióticas. Bactérias e cianobactérias, que pertencem ao reino Monera. O citoplasma das células procarióticas é formado pelo citosol, que é o líquido viscoso composto por 80% de água e substâncias, moléculas de DNA, porque eu já disse para vocês que o DNA ele não está no núcleo, porque não tem núcleo, e milhares de ribossomos, que é a única organela que aparece lá. Essa organela ela não é membranosa, ela não é envolvida por uma membrana, mas ela tem a função de produzir proteínas, síntese proteica, síntese de proteínas. Aqui nós temos outra imagem, né, com a célula eucarionte também apresentando isso para vocês, apresentando que essa bactéria ela tem membrana plasmática, ela tem citoplasma, esses pinguinhos aqui são os ribossomos e tem esse DNA aqui que está no citoplasma, solto no citosol, disperso aqui, não está organizado em um núcleo. E essas outras estruturas, quando a gente for estudar bactéria, a gente vai entender qual a função de cada uma. E as células eucarióticas, como eu já falei para vocês, são células que possuem material genético envolvido pela carioteca,
ou seja, possuem um núcleo organizado. Aí, como exemplo, a gente tem protozoários, fungos, vegetais e animais. Aqui, no primeiro ano, na Biologia 1, na verdade, nós vamos estudar a diferença entre células animais e células vegetais, né? Eu vou explicar isso para vocês. O citoplasma das células eucariontes ou eucarióticas é formado por citosol, as organelas citoplasmáticas e o citoesqueleto. Vamos entender também o que é cada um no nosso próximo vídeo, na verdade. Aqui nós temos exemplo de uma célula animal, né? Essa célula animal, ela contendo todas essas organelas, que nós vamos estudar a função de cada uma, contendo o núcleozinho e o DNA lá dentro do núcleo. Aqui nós temos uma célula vegetal. A grande diferença entre uma célula animal e uma célula vegetal, na hora que a gente olha, é que a célula vegetal, ela possui parede celular. A gente está vendo aqui até em verde essa parede celular. Ela possui essa estrutura chamada vacúolo e possui o cloroplasto, que é a organela responsável pela fotossíntese. Também vamos estudar essas organelas todas nas próximas aulas. Aqui é um outro exemplo de célula eucariota. E aí, gente, os componentes do citoplasma das células eucariontes, ou eucarióticas, como vocês queiram chamar, é o citosol, ou hialoplasma, que é um material gelatinoso, rico em água e substâncias que contêm as organelas celulares e o citoesqueleto. É no citosol que ocorre a maioria das reações metabólicas da célula. O citoesqueleto, que está presente somente em células eucarióticas, e as organelas celulares, que estão presentes também somente em células eucarióticas, com exceção dos ribossomos, que os ribossomos eles estão lá nas células procariontes também. Então, a gente tem que entender que isso aqui, tirando o núcleo, tem o citosol, o citoesqueleto e as organelas celulares. Entendemos que as organelas celulares elas estão dispersas nesse citosol, né? O citosol é um líquido, fluido, que está lá, todas essas organelas estão lá. E aí, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, né? Fazer justamente essa introdução dessas células, dessa diferença entre células procariontes ou procarióticas e eucarióticas. Eu quero que vocês deem uma olhada, deem uma lida no material desse conteúdo. Por favor, leiam, é importante demais a leitura de vocês. Vocês têm que ler o livro didático, ele está aí, textos na internet, eles estão aí para poder nos auxiliar. Só assistir a aula não resolve, a gente tem que realmente ler. Então, eu quero que vocês leiam, compreendam essa diferença e que vocês, já para a próxima aula, a atividade leiam, estudem sobre as organelas celulares, né? O ribossomo e todas as outras organelas membranosas. Isso, no capítulo 10, vocês conseguem encontrar, mas vocês podem também procurar em outros materiais, não há problema. Então, essa semana nós não teremos nenhuma atividade para vocês responderem, não. A gente vai ter apenas a nossa aula. E eu espero que vocês, de trabalho, né, de atividade, eu espero que vocês cumpram, que é estudar para a nossa próxima aula. Então, um beijo, qualquer dúvida eu estou por aqui. E até a próxima.